esse lance assim? Você tava no CQC e você tinha uma vontade de fazer um talk show, era isso? Era. E aí você começou a pesquisar, você já era fã de talk show? Ou a partir daí você falou, cara, eu vou fazer um formato assim? Na verdade é o seguinte, cara, eu nunca fiquei acomodado e nem agora que eu tô no The Noite eu tô acomodado. Eu vivo criando várias coisas, sou igual você, cria várias filme, coisas. série, quadrinho. Quando eu fui pro CQC, eu entrei, eu fiz um teste, eu era o único cara que tinha um contrato provisório lá. Ah, é? Meu único, todos os repórteres eram repórteres fixo contratado. Eles e o pessoal da bancada. Todos eles, menos eu. Eu era o único que tinha um contrato provisório, que aí eu só tinha um contrato de 3 meses só, que eu ia fazer o repórter inexperiente, terminando eu tava na rua, Tá. que era um quadro só pra encher linguiça lá, até o programa engrenar. E que funcionava só até estrear, depois ninguém mais cairia nisso. Era mais pra encher linguiça, só que aí, a hora que eu vi, eu tava mandando e-mail pros caras não pôr 2 repórter inexperiente no mesmo dia, porque eu tinha medo porque fez muito sucesso, e eles queriam pôr às vezes 2 no mesmo programa. Eu falava, não, porque vão enjoar e tal. Mas tinha, mais alguém fez o repórter inexperiente? Não, eles queriam pôr tá. 2, eu tinha 2... 2 quadros no mesmo programa. Eles queriam começar a fazer isso, meu. Eu tenho um e-mail até hoje que eu mandei lá pro diretor falando pra não fazer, que vai estragar. Aí eu era o único cara que tinha que não era de fato um repórter do CQC, eu era só um quadro provisório. Quebra-galho, era um provisório quebra-galho. Que fez muito sucesso, né, cara? Aquele era você mesmo ou você tava atuando? Porque parecia que você tava muito desconfortável mesmo. Ah, era uma mistura dos dois, porque eu realmente tava, eu nunca tinha feito TV. É isso que eu ia falar, é a primeira experiência de TV? Primeira experiência, eu nunca tinha visto aquele monte de gente famosa que eu falava. Então eu aproveitava que eu tava desconfortável sem saber o que fazer e eu criava gag em cima. E depois foram fazer em Portugal e os caras de Portugal me ligavam pra perguntar quais as gags, porque tinha um repórter inexperiente, mas se você assistir não tinha nada a ver com o que eu fazia. Lá em Portugal, você tá falando? Não, na Argentina tinha. Da onde veio o programa. Da onde veio o programa tinha, mas não tinha nada a ver com o que eu fazia. Eu comecei a criar muita gag visual, muita gag física, de microfone. Cada um eu criava, assim como a gente escreve piada, eu escrevia a gag. Ah, é? Eu criava as gags pra cima. E aí acabou que gostaram. Aí me chamaram pra fazer uma experiência em Brasília. Aí eu fui, e na primeira vez que eu fui expulso. Você não conseguiu gravar ou gravou a expulsão? Na real, cara, a primeira vez que eu fiz repórter inexperiente foi com o Agnaldo Timóteo. E eu fui expulso da Câmara dos Vereadores de São Paulo. Caralho. E aí eu pensei, fudeu, perdi meu emprego, perdi minha chance. Aí, só que ele ligou e falou, não, a gente gostou tanto que esse seu teste vai pro ar. Tinha material pra teste? Tipo, o fracasso era engraçado. E aí foi pro ar que o cara me expulsando, puto comigo. Aí passou os 3 meses de contrato, o Diego Barredo, que era o diretor do CQC, falou, vou fazer uma experiência com você, vou te mandar pra Brasília. Aí eu fui. Primeira vez que eu fui expulso do Congresso. Por quê? Você lembra? Lembro, porque eu perguntei pro Arlindo Quinalha, que era do PT, que era o líder na época ele era o líder da Câmara dos Vereadores, ele era o líder do PT na Câmara, e eu perguntei pra ele sobre o Caixa 2. Tá. E veja só como, desde aquela época, a gente tá falando de mais de... Falando de 2010? 2008. 2008? 2008, nós estamos falando de mais de 10 anos atrás. Veja como o PT era mimado pela imprensa. Que precisou um cara, um novato do humor, que tava pouco me fudendo. Desafiar os caras. Não é nem desafiar. Eu não fui lá desafiar, eu fui fazer uma pergunta que eu, como cidadão, queria ouvir ele responder, porque ninguém fazia. E por que ninguém fazia? Eu sei a resposta. Que eu cheguei pro cara do PT e perguntei com todas as letras. E o Caixa 2. E ele começou a falar que eu estava desrespeitando e me expulsou do Congresso. Por causa dessa pergunta. Ali eu percebi como o PT é mimado pela imprensa. Esta pergunta me expulsou. Ele estranhou que apareceu alguém fazendo esta pergunta para ele. Porque os caras colocam eles num pedestal que você não pode perguntar nada, cara. Não pode. Imagina. E é engraçado que muito tempo atrás o Taz fazia o Ernesto Varela, ele perguntou pro Maluf, cara. Exato. O senhor é corrupto? Exato. E por que não veio, essa imprensa não continuou fazendo esse tipo de pergunta? Mas isso, se você vê o dia que aliás, é um cara legal pra você trazer aqui, que é o Cláudio Manuel, do Cacete e Planeta. Com certeza. Que pra mim o Cláudio Manuel fez um dos melhores documentários da história da cultura que foi do Wilson Simonal. Cara, a história do Wilson Simonal é absurdamente escroto. O Wilson Simonal foi o primeiro cancelado do Brasil. Mas cancelado pra valer, né? Pra valer. Por quê? Porque ele não tinha internet na época. Exatamente.
Se ele a mesma coisa que fizeram com o Simonal, fizeram comigo todo mês. É. Por sorte, eu tenho internet hoje e dá pra você ir lá falar. Fogo contra fogo. Mas falei do Cláudio Manuel, porque o Cláudio Manuel foi no meu programa uma vez. Quem tiver curiosidade, procura lá, Cláudio Manuel de Noite, onde a gente conversa sobre isso. E ele fala que ele tava no Cacete Planeta, Tá. ele zoava o Itamar, zoava o Collor, o Fernando Henrique, e tava tudo bem. O dia que ele zoou o Lula, começaram. Mas e aí? Não sabia disso, não. O dia que ele começou a zoar o Lula, o dia que o Caceta começou a zoar o Lula, começou as represárias. Mas e aí? Bilhetinho. Não, é dos próprios colegas. Ah, dos colegas mesmo? Jornalista, os artistas, o pessoal nem... na rua. Mas e aí? Mas não pode zoar o Lula. O Lula não. Eu falei, mas eu zoava o Fernando Henrique até o ano passado. Não, mas o Lula não pode zoar, isso não pode fazer. Então, ele conta isso pra mim, o dia que foi no meu programa. Caralho, então, realmente existe um patrulhamento aí uma proteção, né? Isso... E agora com o PCdoB também, né? Com o PSOL. Tudo que é de progressista e de esquerda é sacrossanto. Com isso não se